os monetaristas, eles são bem parecidos com os keynesianos no sentido, assim, da supremacia do modelo estatístico, sabe? Diferente dos neoclássicos, que eles usam mais o modelo estatístico como uma, uma validação e não para fazer predições, entende? Os neoclássicos, eles buscam ver se tem correlação, e se eles verificam uma correlação em vários lugares diferentes, eles presume-se que essa Sim, teoria é válida. isso é um. Essencialmente trabalhar com a economia como se o gráfico predominasse com relação à realidade é Isso. quase disforia, é quase distúrbio de múltipla personalidade. E Não tem justamente isso. cabimento. E justamente então, o Milton Friedman, ele defende que para você trazer essa questão da expansão monetária, seria justamente baseado em um modelo estatístico. Então, assim, um modelo de crescimento de produtividade. E aí você pode até levar, não, mas digamos que no melhor dos mundos o modelo estatístico fosse correto. No ano seguinte surge uma startup revolucionando alguma coisa, surge um outro chat GPT da vida, fudeu com tudo aquele modelo. Então, Então, cara, deixa eu dar uma aulinha de estatística pra vocês. Porque é muito relevante nesse ponto. Na estatística, quando você vai. Normalmente, quando você tá falando bastante em ciência mesmo, né? Você vai lá e você tem dados experimentais. Então, você faz o experimento e daí você coleta os seus dados, certo? E o que você vai fazer? Você vai fazer um modelo estatístico para descobrir qual que é o melhor modelo teórico que prevê aqueles dados. Então você vai ter todos os seus dados lá com as incertezas nos grafiquinhos, e daí você vai pegar, você vai fazer uma regressão estatística, que esse é o nome, para descobrir qual que é a melhor função que minimiza o erro dos seus dados experimentais. Então, por exemplo, se eu tenho um dado que fala que... Vamos ficar na física. Se eu tenho um modelo que fala, quando uma bolinha for soltada a meio metro de altura, vai demorar tanto segundo para ela cair no chão. E daí eu vou lá e meço e tá 2 segundos a mais. Certo? Isso é um erro. Então daí eu vou coletar todos os dados, e daí se eu tenho um modelo que tá me falando isso, ele tem um certo erro. Eu posso ter uma outra função que vai depender esse tempo de queda na altura que eu jogo a bolinha, que talvez minimiza o erro. E daí tem métodos estatísticos que eu consigo achar qual que é a função que melhor prevê, ou seja, que minimiza o erro de todos os meus dados experimentais, e teoricamente essa seria a função que melhor se enquadra nos dados que eu coletei, certo? Então, para eu descobrir como a realidade funciona, eu só tenho que coletar o máximo de dados possíveis, aí ir lá fazer a regressão mais foda do universo, e daí pronto, eu sei o mundo, eu sou Deus. Não. Por que não? Porque quanto mais complexo é o seu modelo estatístico, menos poder de previsão ele tem. Por quê? Porque quanto mais complexo eu faço um modelo estatístico, mais eu consigo fazer ele se encaixar em qualquer conjunto de dados que eu quiser. Então, Sim, faz sentido. Se eu tenho um conjunto de dados ali que talvez teve um erro no experimento, tipo, talvez teve um dia lá que o experimento não saiu muito certo, talvez tenha uma fonte de incerteza que eu não contabilizei, eu posso fazer o meu... se eu fizer o meu modelo estatístico complexo o suficiente, ele vai começar a colocar esses erros dentro do próprio modelo como se eles fossem dados reais. E daí, quando eu coletar dados que efetivamente são certos, ele vai prever errado, certo? E daí o que isso faz? Isso é um problema que a gente chama de overfitting. Então você pode fazer o seu modelo ficar complexo o suficiente para ele se encaixar em qualquer tipo de dados. E daí, se o seu modelo se encaixa em qualquer tipo de dados, como que você sabe qual que é o modelo certo? Entendeu? Esse é o problema. E daí, se você tem overfitting, qual que é o problema? Você tem um modelo estatístico que se encaixa perfeitamente em todos os dados que você coletou até agora, mas os próximos dados que você coletar, ele não se encaixa mais. Por quê? Porque ele foi tão especificamente feito para aquele primeiro conjunto de dados que ele já não mais tem nenhum tipo de característica, ele não tem nenhum tipo de poder de previsão
que vai fazer ele se adequar ao segundo conjunto de dados, certo? Então esse é o problema. Então, na estatística, a gente tem uma medição e daí tem sempre esse balanço, né? Qual que é o balanço? Você tem que fazer o seu modelo, minimizar o erro do seu modelo o quanto for possível, mas de modo que o seu modelo ainda preveja as coisas. Então você não pode deixar o seu modelo perfeito a ponto dele não ter nenhum erro, ou seja, todos os dados que você coleta, ele passa ali em cima do ponto, sem nenhuma margem de erro, nem nada. Então, se você coletou que é 1.1 segundo, a sua função prevê 1.1 segundo cravado, e é isso. Então, você não pode ter isso, e você também não pode ter um modelo que tem um erro alto. Então, você tem que ter esse balanço, e daí existem testes estatísticos para decidir o quanto que você ainda pode deixar o seu modelo mais complexo, que ele vai ainda melhorar o modelo sem ter overfitting. Existem testes que podem prevenir isso, mas é sempre um problema, certo? Então, se você está trabalhando com estatística, não adianta você só ficar coletando dados e achar que você vai fazer uma regressão. E esse é o problema de economista que fica tentando usar estatística sem saber de estatística, porque ele é um economista, ele não estudou matemática, certo? E daí ele acha... Respeita aí, irmão. Fogo no parque. Ó, O cara acha que é uma Eita. arma que ele pode usar em qualquer circunstância, e é isso, não, esse é o meu superpoder, é fazer regressões aqui. Eu vou lá, vou tacar regressão em tudo, sem pensar o que efetivamente ele tá fazendo. E daí, como que a gente amarra isso pro que a gente tava falando antes? Aí ele falou, tá, se você tem o melhor modelo estatístico, e daí, até então ele tá funcionando. Mas daí, a partir de agora, tem uma disrupção no mercado e ele para de funcionar. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, na década de 2010, lá, tinha vários modelos estatísticos que o Banco Central utilizava para manter o nível de preços estáveis ali, com a política monetária deles, e daí os modelos, eles eram overfitted, então eles só funcionavam naquela situação específica, que a economia estava de certa maneira estável, nada estava mudando muito, tadana. Aí o que aconteceu? Teve a pandemia, e daí fudeu. E daí o presidente do FED, os economistas tudo falaram, então, os modelos que a gente tinha, eles não funcionam mais. Por que será, né? Porque eram regressões estatísticas que estavam feitas só para aquelas circunstâncias anteriores. Daí qualquer merda que muda não vale mais o modelo. Por quê? Porque é uma regressão estatística. Caralho, não é a realidade. Mas não tem como os caras entender isso. Enfim. Isso é uma coisa Eu assim, acho que eu só faço uma discordância. Tipo, eu não acho que eles não saibam. Eu acho que eles têm completa certeza, sabem sim e, tipo, utilizam ao seu favor. Tipo, falar que os caras não sabem, tipo, discordo completamente. Não, eles não eu sabem. falo isso. Não, os caras, assim, eu não sei de gente no Banco Central, mas eu sei que em fundos de investimento sabe pra caralho. Mas, assim, de fato, uma coisa que a maioria, até fazer meio que um ponto mais meio termo aqui, o Lemos, é que assim, economista a gente aprende matemática sim, E só que, principalmente só que assim, a matemática ela é muito mais focada em modelos microeconômicos, só que aí na hora que a gente chega em matéria de regressões de fato e desenvolvimento de novos modelos, efetivamente eles não é passado, pelo menos não foi passado para mim, essa questão das limitações. Isso aí foi algo que eu tive que pegar por fora. Ou passaram e eu não prestei atenção na aula, existe essa possibilidade também. Mas, dado que isso é uma ocorrência que se repete muito entre economistas, do cara de fato tomar uma regressão estatística como se fosse uma palavra de Deus ou alguma coisa desse tipo, pode ser ou ninguém está prestando atenção na aula ou de fato não está sendo ensinado. Então, seria mais ou menos isso para fechar a minha visão nesse ponto. existe também o problema secreto, que é o fato de que o próprio professor do cara não entende o que significa matemática. Nem E outra coisa, ciência. beleza, aí que eu vou ter que discordar. Uma coisa é você ir lá e ter um livrinho de cálculo que te ensina a integrar umas Eu funções. sabia, Outra coisa é você aprender matemática. Saber matemática é você entender as demonstrações que vêm dos axiomas, entender as limitações dos teoremas que você prova. É verdade. Desculpa, É isso verdade, nenhum gente. economista jamais aprendeu.